No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um filme mais 3 livros que dialogam bastante com temas relacionados a nós mulheres. E esses, assim, eu acho que eles tocam em questões bem profundas. Eu acho que a gente, público feminino e mulheres, ao ler esses livros, podem captar coisas. Eles já são maravilhosos para qualquer leitura, gente, para qualquer leitor. Eu acho que dentro da temática das mulheres e do feminino tem coisinhas ali que a gente pode refletir, adentrando um pouquinho mais na obra. Então é o papo um pouco de hoje desses livros, que eles beiram, né, desses 3 livros, mais o filme. Alguns desses livros fica bem nítido que eles beiram um pouco a coisa antropológica nossa do feminino. Eu vou começar falando do filme, e se você só estiver interessada nos livros, tá? Eu vou deixar a minutagem para você pular diretamente, não tem problema. Normalmente eu falo pouquíssimo de filmes aqui no canal, aliás, eu escolho falar de livros aqui no canal, é o assunto que eu mais gosto de conversar. E tem filmes que eu gosto tanto, que eu acabo quando eu pego um motivo para trazer esse filme pro canal, eu acabo trazendo. Foi o caso do Anatomia de uma Queda, episódios de Black Mirror já passaram por aqui, a lista de livros para quem curte Westworld, a primeira temporada, e por aí vai. O filme que eu vou trazer aqui, que a gente pode perceber assim que ele tem um diálogo interessante com mulheres, com o tema da segurança das mulheres e outras analogias que a gente possa fazer também, é o Barbarian, Noites Brutais. Gente, que filme maravilhoso eu achei. Eu não sou a grande cinéfila, tô longe de passar por cinéfila, mas eu achei a forma que ele trata o tema da segurança feminina, digamos assim, é muito primorosa e muito interessante. É um filme de terror, então eu digo que você que assiste ali, um pouquinho ali, que você tá aberta a assistir, ainda que você não seja fã do gênero do terror, mas se você consegue assistir uma coisa ali, gosta de perceber os nuances desses filmes, eu já deixo a recomendação para você que não viu. E você que assistiu, eu já quero saber o que você achou desse filme nos comentários. Ele tem, inclusive, com críticos especializados de cinema, que foram a grande maioria. Eu acho que eu não vi ninguém falando negativamente desse filme, mas eles dizem quanto que é surpreendente, então vai surpreender a gente também, espectador comum. E ele vai trazer uma moça que aluga pelo Airbnb uma casa sozinha. Já é uma coisa assim que eu nunca faria, né? Mas ela aluga ali pela região de Detroit. É a região do Tira da Pesada, que inclusive é uma região um pouco perigosa e tal. E quando ela chega lá, já tem um rapaz que fez o aluguel da mesma casa. É uma noite de chuva, ela tá ali no impasse e ela vai passar a noite ali. E alguns desdobramentos vão acontecer do filme. Eu acho que é interessante a gente entrar sabendo somente isso. E eu acho esse filme, assim, a forma que ele trouxe, assim como um que eu vou deixar aqui também a dica, se eu não falei, eu acho que eu já falei aqui no canal, mas é o Midsommar, esse trazendo o tema da sororidade, de dramas de perda para mulheres que se sentem sozinhas. E olha que o tema do corpo feminino, de certa forma, tem aqui em Barbarian. O filme ele vai conseguir mostrar como que as mesmas situações podem ser vistas diferentes por homens e por mulheres. Eu vou lembrar aqui que a gente conversa como que Ana Karenina Tolstói escancara muito isso no passeio das famílias, quanto que as decisões pesam mais para uma mulher do que para um homem. Nesse filme do Barbarian também, a gente vai perceber algo que aqui no canal a gente falou também nos vídeos do livro Coisas que Ninguém Sabe, da Mariana Henriques. A sociedade e as instituições podem contribuir para essa insegurança feminina, para a percepção de ações com relação às mulheres.
A gente tem um vídeo aqui no canal de administração pública, né? As mulheres e a administração pública. A Mariana Henriquez, nesse livro, tratou também no gênero do terror, um terrorzinho aí, essas questões, e como que os relatos, as palavras de mulheres, e a gente pode também expandir isso para negros durante a história, e outras etnias que são vistas com desconfiança, outros tipos de pessoas que são vistas com desconfiança. Tem também uma espécie de crítica e de reflexão que a gente pode fazer sobre o comportamento no entorno de vizinhança, né? Como que a gente percebe as situações de famílias, também nos Estados Unidos, a privacidade, de certa forma uma crítica talvez ali sobre a privacidade exagerada. É isso mesmo, o quanto que famílias e homens podem ter comportamentos numa vizinhança que não despertam nenhuma suspeita na vizinhança, nas pessoas em sua volta, nas lojas, no comércio. E o diretor, ele faz isso de um jeito assim que eu não achei um terror. Ele dá um respiro. E aí eu descobri, o diretor desse filme, deixa eu pescar, que é o Zach Cregger, e ele veio da comédia, assim como um diretor que eu sou apaixonada, que é o Jordan Peele, que dirigiu Corra, o Nós, o Não, Não Olhe, o Nope. Toda a percepção de um homem acerca de romper o limite em relação à mulher. Então o tema da violência contra a mulher tá aí. E o tema que eu achei assim até surpresa para mim, o quanto que o autor nessa história acaba construindo também o impacto desse universo perigoso, digamos assim, para as mulheres, o quanto que isso também pode afastar homens que têm boas intenções com relação às mulheres, quer dizer, que não tem más intenções, né? Pode ser que tem boas intenções com relação às mulheres. Essas relações que podem ser boas, podem ter impactadas por esse universo fora de desconfiança e também pelo universo da violência. Vamos agora para o primeiro livro dessa listinha de 3, essa trilogia. Eu digo que você conheça, se não conhece, eu que nunca conheci os homens, da escritora e psicanalista belga Jacqueline Hartmann. Esse livro é aquele tipo de livro que deixa, assim como os filmezinhos de terror, deixa a gente angustiada com o que ela cria. A escritora escolhe contar uma história para trazer temas como isolamento, brutalidade, a psique de mulheres, mediante um cenário que é uma história de certa forma distópica aqui, esse livro é considerado ficção científica, inclusive. A gente tem 39 mulheres presas em uma jaula e mais uma menina. Essas mulheres, elas estão num clima de profundo, assim, elas não sabem onde elas estão, elas têm a impressão que elas foram drogadas. Elas têm a visão do mundo, do nosso mundo como a gente entende, só que elas estão num lugar que elas não sabem onde elas estão, e já estão há muito tempo. Elas não podem se tocar, elas estão ali sob cárcere, homens armados estão em volta ali observando elas o tempo inteiro. A gente tem uma menina que é bem novinha e possivelmente não ter a memória do mundo antes desse universo de confinamento que essas mulheres vivem. A gente vê aqui, sob o ponto de vista dessa menina, internamente a psique de ratos de laboratório. Como que funcionaria alguém que não tem na sua memória um mundo como a gente entende hoje, mas na sua constituição de identidade ela percebe que aquelas mulheres à sua volta têm uma memória de um mundo que ela não sabe o que foi. Isso aqui é um estudo também de como pessoas em condições horríveis podem até sofrer, de certa forma, uma espécie de adaptação. Como é que acontece a constituição de um sujeito que cresce sem o toque, sem o afeto? Mas nas palavras, essa menina percebe que existe algo por detrás. Ela tem uma curiosidade de saber o que está acontecendo à sua volta e que mundo era esse que essas mulheres
viveram. Esse mundo que vai também sumindo da memória dessas mulheres. O boom desse livro aqui, que tá na sinopse, é porque a gente vai acompanhar também um episódio que vai acontecer, que vai fazer essas mulheres sair para esse mundo que tá aí, para entender que mundo é esse que elas estão, o que aconteceu com elas. Agora eu aviso que esse é um livro que ele não é para encontrar respostas. Ele é um livro que ele não é todo costuradinho. Ele é um livro que vai provocar sentimentos em nós e vai trazer perguntas que com certeza não vão ser respondidas. Gente, a Jacqueline Habermas não vai romantizar nada nesse livro. E a gente não vai esperar aqui também aquela trajetória de aventuras. Não é isso, é um livro introspectivo, é um livro duro, não tem muitas páginas, né? Quase pouco menos de 200 páginas, mas que pra mim, na minha experiência, é aquela leitura ultra arrastada, agora que vai trazer nuances do pensamento com relação às mulheres e dessa constituição de sujeito, que eu acho que são assim muito interessantes. Outro livro inquietante que tem um sabor especial para nós mulheres, o sabor que eu digo dessa inquietação. Talvez nós mulheres a gente consiga perceber isso de forma brutal. Eu tô falando de Detalhe Menor, da escritora. Agora a gente vai lá para Palestina, né? A Dania Schible. Ela vai trazer um ponto histórico que realmente aconteceu, e fazer uma ficção em cima disso, com duas histórias em tempos diferentes. Então a gente vai lá para 1949. Soldados israelenses tinham uma missão que era guardar uma fronteira ali na região do Egito, impedir invasões ali naquela região e também retirar os árabes dali. Nessa primeira parte a gente vai acompanhar o ponto de vista desse militar israelense, fazendo parte desses rapazes, desse grupo. Quando eles ouvem um choro e tem uma menina que é encontrada ali ainda viva, uma menina árabe. Depois, na segunda parte, a gente vai saltar no tempo para acompanhar uma moça já nos dias atuais. A vida dela, ela é palestina, a vida dela dentro do território de Israel, que supostamente já não está em guerra, mas existe um cesseamento de liberdade e as lutas que acontecem ali, situações que guerra ainda existe na prática, né? No final das contas, eu até me expressei mal, porque a cidade vive esses conflitos. A autora, e essas histórias têm uma conexão de certa forma, porque essa moça, ela vai ficar sabendo do acontecido com essa menina lá atrás, em 1949, e ela vai buscar respostas para o que aconteceu com essa menina. Tudo isso aqui é narrado com uma riqueza de detalhes em questão eu acho que a autora domina a passagem do tempo. Me lembrou um pouco a Virginia Woolf, em termos de escrita, quando a autora escolhe minuciosamente. Em alguns livros a Virginia Woolf consegue fazer isso como ninguém. É como se a narrativa acompanhasse o tempo real. Ou seja, lembra, eu sempre falo da série 24 horas, né? E que a série passava em tempo real, digamos assim. Era um artifício. Então aqui me parece que a narrativa tenta um pouco, né? A primeira parte se passa em 4 dias, a segunda eu acho que são poucos dias também. Claro que não é em tempo real, mas talvez a sensação que eu tinha era que cada minuto era um minuto que eu estava lendo o texto. Então é como se o texto dela carregasse esse tempo e as coisas acontecendo, e a angústia desses personagens, e a gente também sabendo coisas que estão acontecendo. A autora, às vezes, ela não mostra, mas na verdade, ela até posso dizer que ela não descreve, mas a gente sabe que está acontecendo pelos sons. A autora, eu acho que ela trabalha o som de um jeito interessantíssimo, porque os sons de agonia nesse momento para uma mulher, quando eu digo que uma mulher lê diferente esse livro, é nesse sentido da violência, porque os sons
existe um espelhamento também para os sons que a moça está ouvindo na sua trajetória nos dias atuais. Então, desde o uivo de um cachorro, e a gente sabe o momento que esse cachorro uiva lá em 1949, e o cachorro volta, não o mesmo cachorro, mas o som do cachorro volta para a narrativa nos tempos atuais. Enfim, todo esse jogo que essa autora, esse livro é fininho, mas eu acho que é daqueles fininhos e super complexos e que não é difícil da gente andar, porque tem horas que a gente eu demorei, eu acho que uns 2 ou 3 dias para ler, porque eu li aí, tá bom, deixa eu botar aqui, já deu por hoje, porque ele é pesado, mas ele tem uma experiência que eu acho que vale a pena pra gente pegar como que a violência se instaura, como que existe a banalidade com uma violência que nós mulheres sabemos o quanto que nos pesa. Gente, para avisar que eu vou dar uma dica bônus. Eu vou dar uma dica bônus aqui de um livro, porque é um livro que eu não li, tá? Então eu vou terminar com o 3º livro e falar do bônus junto com ele. Olha, esse aqui é não ficção, os outros 2 foram livros de ficção. Eu tô falando do Escute as Feras, da antropóloga francesa Anastasia Martin. Esse livro ele é mais fresquinho no canal, porque ele ficou na lista dos melhores do ano passado. Nossa, esse aqui também é outro, ó, fininho, mas é uma pancada. Se tem um livro que faz uma conexão fortíssima com ancestralidade, eu acho que é esse aqui. Acho que pela autora ser antropóloga. A narrativa dela, acho que é o livro mais popular, né? Acho que vários já conhecem. É a narração dela, inclusive com uma forma até de cura do que ela sofreu quando ela estava trabalhando com a tribo dos Evenki, eu conferi aqui, lá na região da Sibéria, e ela é atacada por um urso. Ela não é, aliás, deixa eu corrigir, é mais que isso, ela luta com o urso, e existe uma conexão que acontece ali, que ela vai elaborar nesse livro, e ela vai elaborar principalmente depois do ataque. Eu já vou começar pelo tema número 1, que é a questão do corpo dela. O corpo dela fica bem dilacerado, especialmente essa região. Ela trabalha muito essa coisa que teve um beijo aí do urso, né? E que essa região aqui do rosto. Olha, esse livro, ele trabalha uma coisa que eu ainda não tinha lido dessa forma em outros livros, que é a estética feminina num ponto de vista que eu nunca tinha parado para pensar. Uma espécie de... Ela entra por exemplo, na questão da medicina, em recompor o rosto, que ela precisou passar por diversos tratamentos. O corpo dela acaba se tornando um campo de batalha para teorias médicas em relação à estética, as sequelas que ela teve desse ataque. Agora, existe uma questão psicológica muito inovadora para o meu repertório quando eu li esse livro, porque esse ataque, ele vai para um campo até filosófico e mitológico, porque ela precisa sair desse trauma, sob o ponto de vista psicanalítico, e ao mesmo tempo ela entende a ocorrência dessa briga, desse fenômeno, como algo de renascimento mitológico. Na parte do corpo, da medicina, por exemplo, não tem como alguém que tem obesidade e tenta fazer aqui e ali as estratégias para conviver com a doença, vai perceber ainda mais camadas aqui nesse livro. E na parte que a gente pensa o mito do renascimento, acho que também quem já fez algum tratamento de alguma doença grave, já flertou no abismo da morte e que conseguiu meio que pelo caminho da eucatástrofe. Aí para quem assistiu os vídeos de Tolkien, né, aqui do canal, acho que também vai perceber a camada, a profundidade que essa autora trata o assunto, porque a natureza
expressões e ritos, de certa forma, que nos levam a ressignificar totalmente a nossa vida, e ritos que nos levam a profundas reflexões de temas que no cotidiano do dia a dia a gente pode até buscar aqui e ali, mas eu acho difícil a gente alcançar essa profundidade. E a gente tem aqui uma sabedoria vinda da antropologia que dialoga com sabedorias de povos originários também, de povos que têm um contato com a natureza ainda mais próximo. E outra coisa aqui também que é bacana e que tem um viés feminino também são os sonhos, porque os sonhos passam por toda a elaboração da Anastácia. Situações que passamos e que deixam marcas no nosso corpo, cicatrizes, tem algo simbólico ali. Com a Anastácia acontece isso. Quem já sofreu por algum procedimento cirúrgico sabe que isso a gente carrega, de certa forma, como um novo eu. Esse livro ele vai levar a gente numa direção de compreensão. Eu não sei se isso é possível para a gente que está aqui na cidade, mas eu acho que é uma tentativa interessante da gente compreender melhor situações da natureza, situações não humanas. E eu termino aqui esse vídeo com a dica bônus de um livro que eu não li. Só que na época da faculdade, no começo da faculdade, eu estava fazendo dança flamenca. E a professora falava muito dele. Eu tô falando isso aqui, gente, final da década de 90. Eu tô falando de Mulheres que Correm com os Lobos, um livro que já tem bastante tempo. Ó, tá refletindo, que eu não tirei do plástico. E é da Clarissa Pinkola Estés. E eu tenho vontade de ler ele completo. Eu li o primeiro capítulo, acho que foi o capítulo 1 ou foi o capítulo 2, xerocado, em xerox na época, que essa professora falava tanto. E eu não sei como eu consegui essa xerox. Eu me lembro que eu gostei e depois acabei que eu não fui atrás desse livro. Mas ele sempre conversou comigo. Eu não sei se eu tô certa. Quem já leu, me conta aqui. É que esse livro eu tenho a impressão também que ele vai falar de forma especial com nós mulheres, em algo que dialoga aqui com o Escute as Feras da Anastácia. Então eu deixo aqui, se você já leu, me conta. Acho que tem um conteúdo bacana aqui de psique, de psicanálise, talvez. Acho que psicanálise não, mas talvez algo mais próximo do Jung, talvez para o lado da mulher, tá? É isso.